Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, pastor Vanderlei Coutinho. Sejam todos bem-vindos para mais um momento de fé e de esperança, momento da oração da noite. Para muitas pessoas, oração da madrugada, para outras pessoas, oração da manhã e para muitas pessoas é a oração da tarde. Olha, não importa a hora, o momento em que você esteja recebendo esse conteúdo, a bênção do Senhor vai alcançar a sua vida. Que bom que você está aqui. Sem delongas, gostaria de ler a palavra de Deus com vocês no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 67. Estou meditando em algumas passagens bíblicas de Lucas, capítulo de número... Agora eu vou estar falando de Lucas, capítulo 1, versículo 67. Tá bom? Isso, estamos trazendo algumas lições, importantíssimas dentro desse texto. Deus abençoe você de perto e de longe. Eu quero orar e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. O meu Deus, que é o seu Deus, você que confia no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o meu Deus. Esse é o nosso Deus. É Ele que pode fazer tudo e muito mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, tá bom? Prezados, eu gostaria de ler capítulo 1 de Zacarias, versículo 67, que diz assim: Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo. O que ele profetizou dizendo? Bendito o Senhor Deus de Israel, que visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. E por aí vai. Esta passagem bíblica faz parte do cântico de Zacarias, que era um sacerdote, o pai de João Batista. Ele havia ficado mudo, e ele ficou mudo, sabe por quê? Ficou mudo por um tempo, por não crer plenamente na promessa de Deus. Então, por não crer plenamente na promessa de Deus, ele ficou mudo. Isso no capítulo 1, versículo 20. Você vai observar, por não crer, ele fica mudo. Mas agora, após o nascimento de João, nós vamos observar aqui a sua obediência. Na verdade, nós vamos ver aqui, após o nascimento de João, a sua obediência em nomeá-lo aqui como o anjo havia ordenado. Aqui a sua boca se abre e ele, cheio do Espírito Santo, para profetizar. Então esse momento marca a restauração de Zacarias e o início de uma missão profética de João, aquele que mais tarde vai ser conhecido como João Batista, porque batizava. Nós aprendemos algumas lições dentro desse texto. Primeiro, Deus restaura quem se humilha e obedece. Repito, Deus restaura quem se humilha e obedece. Zacarias errou ao duvidar, mas se submeteu à correção de Deus quando obedeceu a sua voz, E quando ele obedece à voz de Deus, a sua voz ela volta, porque a obediência estava em ele dar o nome exatamente como o anjo havia falado, o nome ao qual seria o nome do seu filho, chamado João. Então, mesmo quando falhamos, Deus nos dá novas chances, novas oportunidades. Então, obediência, ela restaura aquilo que a incredulidade interrompeu. Repito, a obediência restaura aquilo que a incredulidade interrompeu. Observa? A incredulidade pode interromper muitas coisas, mas a obediência restaura.
Amém? Outra questão que eu aprendo, o Espírito Santo usa aqueles que estão dispostos, ok? Zacarias foi cheio do Espírito Santo depois de se alinhar com a vontade de Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo não depende de perfeição. Ser cheio do Espírito Santo depende de um coração disponível, depende de um coração rendido, ok? Outra questão que observamos, quando Deus nos enche, nossas palavras mudam. Por que isso? Zacarias, lembra que ficou mudo? Zacarias, ele ficou mudo por falar, amém? Ficou mudo por falar em dúvida, amém? Ficou mudo por falar em dúvida. Agora profetiza com fé e uma visão espiritual. Então, quando o Espírito Santo nos toca, nossas palavras passam a edificar. As nossas palavras passam a curar, a revelar a vontade de Deus. Outra questão que eu aprendo, a boca que antes se calou na dúvida, agora se abre para a profecia. Então, o mesmo instrumento que foi disciplinado por Deus é agora usado por Ele. Então, Deus transforma as nossas fraquezas em instrumentos de bênção quando nos rendemos a Ele. Falhou? Mas se você se voltar para Deus, você pode ser instrumento de bênção de Deus. Amém? Outra questão, o silêncio, aqui o tempo do silêncio de Deus pode ser preparação para um tempo de revelação. Zacarias, ele ficou meses em silêncio, mas quando falou, foi usado poderosamente por Deus. Então, não despreze os tempos em que Deus te faz esperar ou silenciar. Ele pode estar te preparando para algo muito maior. Então, a obediência precede o derramamento do Espírito Santo. Zacarias obedeceu ao nome revelado por Deus, João, mesmo sendo incomum. Depois disso, ele foi cheio do Espírito Santo. Então, obedeça primeiro, mesmo que não entenda tudo. Obedeça. O mover de Deus vem sobre quem anda em aliança com o nosso Deus. Amém? Termino aqui. Quem vive para o propósito de Deus será cheio por Ele. Amém? Você vive para o propósito de Deus? Então você será cheio por Ele. Amém? Zacarias não apenas celebrou o nascimento do seu filho, ele entendeu o propósito profético de João. Então, quando colocamos a nossa vida, quando colocamos a nossa família a serviço do reino, o Espírito Santo nos capacita para isso. Amém? Então, guarde esta palavra no teu coração. Então, o que nós aprendemos aqui, nesta oportunidade, primeira lição, Deus restaura quem se humilha e obedece. Segundo, o Espírito Santo usa aqueles que estão dispostos. Terceiro, quando Deus nos enche, nossas palavras mudam. Quarto, a boca que antes se calou em dúvida agora se abre para a profecia. Quinto, o silêncio de Deus pode ser preparação para um tempo de revelação. Sexto, a obediência precede o derramamento do Espírito Santo. Sétimo, quem vive para o propósito de Deus será cheio por Ele. Amém? Quem vive para o propósito de Deus será cheio por Ele. Então, guarde esta palavra no teu coração. Nós vamos orar neste momento, neste exato momento, nós vamos falar com Deus por meio da oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores,
não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória permanece para todo sempre. Amado Deus, soberano, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me coloco diante de sua presença, mais uma vez, em mais uma oportunidade que os céus me concedeu em sua santa, bendita, maravilhosa presença. Te louvo, ó Deus, pela grandeza da tua misericórdia. Eu te louvo, ó Deus, pelo teu poder, pela tua graça que se manifesta, Pai, em nosso meio de uma maneira especial. A nossa oração nesta oportunidade está baseada, ó Deus, na história de um homem chamado Zacarias. Ó Deus, este homem que orou, ó Deus, Pai, que estava em oração, o Senhor fez-lhe uma promessa, ele duvidou, pagou um preço muito alto, mas agora ele está louvando a Ti. Pai, louvado seja o Teu nome, por Tua fidelidade, por Tua misericórdia, por Tua paciência conosco, assim como Tu visitaste Zacarias e o encheu com o Teu Espírito, mesmo depois da sua incredulidade. Nós nos achegamos a Ti com corações humildes, confiando na Tua graça, que restaura, que transforma, que capacita. Hoje oramos com base nesta verdade. Tu ainda enches os corações daqueles que se arrependem, daqueles que obedecem e se colocam à disposição, ó Deus, do Teu propósito. Pai, nós oramos agora. Eu oro, eu me coloco agora diante de Ti, ó Deus, e clamo por cada pessoa que ouve esta oração, que ora comigo, que está clamando, aquelas pessoas que estão em lágrimas, e muitas vezes as lágrimas falam muito mais do que as nossas palavras. Tu sabes, meu Pai, quem está precisando de um milagre aqui agora. Tu sabes quem está precisando de uma resposta aqui agora. Tu sabes quem está esperando, oh Deus, esta resposta. Pai, quem carrega dores silenciosas, traumas e frustrações, o Senhor conhece. Quem já quase perdeu a fé por causa das tuas lutas, das tuas provações. Senhor, que assim como fizeste com Zacarias, tu possas restaurar a fé, reacender a esperança e derramar do teu Espírito sobre cada vida. Transforma, Senhor, a dúvida em fé. Transforma, Senhor, tira o silêncio da alma e enche de louvor profético. Enche, meu Pai, que cada internauta que ora agora sinta o Teu toque, sinta o Teu consolo, Tua direção, Teu poder. Sim, Pai, cura todos os enfermos, os doentes que aqui estão, enfermidades malignas, de origem malignas, diabólicas. Nós repreendemos, eu repreendo toda ação do diabo contra a vida deste homem e desta mulher. Eu expulso pelo poder que há no Teu sangue, eu repreendo pelo poder que há no Teu nome agora. Sim, meu Pai, supre os necessitados, restaura as famílias, reaviva os sonhos. Sim, Pai, e levanta cada um para viver o propósito que o Senhor designou. Que aqueles que hoje se sentem pequenos, limitados ou falhos, entendam que Tu és especialista em usar os improváveis. Pai, eu oro, Pai, eu intercedo pelo nosso Brasil. Nós temos visto tantos sinais de dor, meu Pai, violência, desigualdade, fome, corrupção, desesperança, mas cremos que o Teu plano é maior que a crise. Levanta governantes que ouçam a Tua voz.
Toca os corações nas escolas, nas ruas, nas igrejas, nos palácios. Sim, toca os corações na periferia. Ó Deus, nas margens. Ó meu Pai, toca. Restaura os valores, cura os traumas do nosso povo e derrama justiça e paz sobre esta terra, Senhor. Justiça e paz. Usa a tua igreja nesse país com ousadia, com verdade, com amor, que sejamos voz profética, como Zacarias foi. Deus, Pai, nós oramos, apontando para Jesus. Pai, Senhor Jesus, que preparou o caminho. Sim, Pai, Zacarias foi, ó Deus, apontando para Jesus e preparando o caminho para ele. Ele foi uma boca profética na vida daquele que foi separado, a qual foi João. Deus, que nós sejamos a tua boca nesta terra. Eu oro, Senhor, pelo mundo. Sim, Pai, olhamos para o mundo, olhamos para as nações em guerra, para as famílias fugindo da fome, para os refugiados, para os que estão em prisões, hospitais e campos de destruição. Pedimos pela paz onde reina o caos, por consolo onde houve perdas, por salvação onde há escuridão espiritual, por livramento onde há perseguição. Que teu Espírito seja derramado sobre toda a terra e que o nome de Jesus seja proclamado entre todos os povos, línguas e nações. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, assim como Zacarias foi cheio do Espírito Santo e abriu a boca para profetizar. Oramos, enche-nos, Senhor, e usa-nos. Muda o que precisa ser mudado. E que a nossa boca, nosso tempo e os nossos dons sejam para a tua glória. Confiamos no teu tempo, descansamos na tua fidelidade e nos posicionamos para viver tudo o que o Senhor quer realizar através de nós. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, o Filho do Deus vivo, nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Declare: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Declare: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Glória a Deus. Irmão, irmã, receba a paz, receba o consolo de Deus, receba o livramento, receba a salvação de Deus para a tua vida nesta oportunidade maravilhosa. Mande para alguém esta oração, tá bom? Vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja de uma maneira especial. Deixa seu like antes de sair.